Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais revolucionários e, olha, talvez um dos mais difíceis de entender do cristianismo, a salvação pela graça. É uma ideia que vai contra quase tudo que a nossa intuição diz sobre merecimento, sobre esforço pessoal. Então vamos juntos desvendar o que significa esse dom inexplicável. E o nosso ponto de partida para toda essa conversa é este texto aqui, de Efésios. Ele já coloca as cartas na mesa de forma bem clara. A salvação é pela graça e o meio é a fé. Ou seja, não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe. É literalmente um presente. É, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Muita gente conhece essa passagem de cor, mas o que ela realmente significa na prática? Se a salvação é um presente, qual é o nosso papel nisso tudo? Será que existe um? É essa questão que a gente vai tentar responder. Então, para a gente poder entender a solução, que é a graça, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema. Afinal, por que alguém precisaria ser salvado? A resposta que a Bíblia dá é bem direta e, para ser sincero, pode ser até um pouco chocante. Presta atenção nessa palavra mortos. O ponto de vista apresentado aqui não é que as pessoas estão, sei lá, doentes ou um pouco perdidas e precisam de uma ajudinha. Não. A condição inicial do ser humano é descrita como morte espiritual. E a primeira implicação lógica disso é brutalmente simples. Uma pessoa morta não tem como ajudar na sua própria ressurreição. Simplesmente não existe cooperação possível. E, seguindo esse mesmo raciocínio, não tem como partir de um estado de morte uma escolha. A iniciativa não pode vir de quem está completamente inerte, certo? E isso tudo nos leva a uma conclusão inevitável. Se a condição é de morte, se salvar por conta própria é impossível, alguém de fora precisa intervir. É esse cenário que prepara o palco para a gente entender por que a graça é tão necessária. É a única saída. E é aqui que a gente vê a diferença fundamental. De um lado, você tem a ideia da escada do mérito, que é super comum em várias religiões, faça isso para chegar até Deus. Do outro lado, a gente tem a graça, que inverte essa lógica de cabeça para baixo. Não é sobre o que nós fazemos para subir, mas sobre um presente que desce até nós. Beleza. Já que a graça é tão central, vamos definir o que essa palavra realmente significa. A gente usa muito, né? Mas o seu significado teológico é muito específico e, olha, muito poderoso. Essa definição é fundamental. Graça não é só Deus sendo bonzinho com a gente. É um favor que a gente não merece, dado a nós quando na verdade a gente merecia o oposto, o juízo. É um ato de amor radical que vai contra toda a lógica de merecimento. E para deixar isso ainda mais claro, dá uma olhada nessa comparação. Misericórdia é tipo quando um juiz suspende a sua sentença de morte. É você não receber o que merecia. Já a graça é quando esse mesmo juiz te adota como filho e te dá toda a herança dele. É receber aquilo que você jamais, em hipótese alguma, mereceria. Tá, mas de onde vem essa graça? Como é que ela se torna disponível para a gente? A resposta do cristianismo aponta para um único evento na história: a cruz. É lá que essa ideia, que parece abstrata, se torna uma realidade bem concreta. Na cruz, acontece uma coisa assim extraordinária. A justiça de Deus, que exige que o pecado seja punido, é totalmente satisfeita. E, ao mesmo tempo, a sua misericórdia, que quer perdoar, é liberada. O pecado é julgado em Cristo e, por causa disso, o pecador é salvo de graça. E aqui está o grande paradoxo da graça. Para a gente que recebe, ela é de graça, custo zero. Mas não vamos nos enganar, ela não foi nem um pouco barata. Para quem ofereceu, para Cristo, custou absolutamente tudo. A graça é um presente gratuito, mas com um valor infinito. Certo, mas se a salvação é pela graça, onde é que a fé entra nessa história toda? Muita gente pensa que a fé é a nossa parte, a nossa contribuição. Só que a perspectiva bíblica dá uma função bem diferente para ela. Olha, esse ponto é sutil, mas ele muda tudo. A fé não é o dinheiro com o qual a gente compra a salvação. Não é uma boa obra. Ela é simplesmente um meio, o canal, o instrumento que a gente usa para receber a graça que Deus oferece. Eu adoro essa analogia. Pensa assim, a fé é como estender uma mão vazia. A mão não criou o presente, não mereceu, não pagou por ele. A mão simplesmente recebe. É um ato de pura recepção, não de conquista. Agora, vamos encarar a objeção mais comum a tudo isso.
Se a salvação é um presente, de graça, que não dá para perder, por que não viver de qualquer jeito? A graça não acaba sendo uma licença para a gente relaxar na vida moral? É a famosa pergunta de US$ 1 milhão. E é uma pergunta justa, né? Se não há nada que eu possa fazer para ser salvo ou para me manter salvo, qual o incentivo para tentar viver uma vida correta? E a resposta é que a verdadeira graça nunca fica parada. A mesma graça que nos justifica diante de Deus é a graça que nos santifica, que nos transforma. Não é uma permissão para pecar, mas sim a força que a gente precisa para vencer o pecado. Entender a profundidade desse presente gera uma gratidão que, por sua vez, gera transformação. Esse texto de Tito deixa isso bem claro. A graça não só se manifesta, ela ensina. Ela nos treina ativamente a dizer não para o que é errado e sim para o que é certo. Ela é uma força dinâmica, uma professora na vida de uma pessoa. Então, para a gente amarrar todas as pontas, aqui está a sequência lógica de tudo que a gente viu. Começa com a condição humana de morte. Daí, Deus toma a iniciativa. Cristo faz todo o trabalho e paga o preço. A salvação é oferecida como um presente. A fé é a mão que recebe esse presente. E as boas obras? Elas não são a causa, mas o resultado, o fruto inevitável de todo esse processo. E vamos terminar com esse pensamento que é bem provocador e meio que vira nosso jeito de pensar de ponta cabeça. A visão que é apresentada aqui é que a fé em si não é a origem de nada. A fé é a nossa resposta a uma ação que Deus fez primeiro de forma soberana. A graça vem antes e a fé é a sua consequência. É uma ideia que deixa a gente com muito o que pensar, né? Sobre quem realmente toma a iniciativa.